Eu chamo a sua atenção em Romanos capítulo 2, versículo 28, porque não é judeu aquele que é exteriormente, nem circuncisão, o que é exteriormente na carne. Realmente a declaração do Espírito Santo, através das palavras de Paulo, em nos dizer que o verdadeiro Israel de Deus não é uma nação física em um país, em um determinado local, mas homens e mulheres que foram alcançados pela graça de Deus, circuncidados no coração pela obra do Espírito Santo de Deus. Bem, deixe-me recapitular um pouco desse tema que nós temos considerado até aqui: dispensacionalismo, a doutrina ou as visões dispensacionalistas e o ensino da palavra de Deus em contraste. Nós já vimos até aqui as características essenciais dessa doutrina ou desse ensino. Vimos que é uma teologia que tem um foco específico escatológico. Foco maior, o holofote desse movimento está no final dos tempos. Essa é a grande a luz maior lançada sobre o tema do final, a vinda de Cristo, o anticristo, o milênio. Esses temas estão realmente, são um prato cheio, assim por dizer, para o dispensacionalismo. Agora nós vimos também que a essência desse ensino, o movimento, não é exatamente ou apenas o foco sobre o final dos tempos, mas sim sobre a igreja. Realmente o centro, o âmago do ensino dispensacionalismo descansa na doutrina da igreja, onde nós vimos, no nosso primeiro estudo, que eles fazem uma grande diferenciação entre igreja por um lado e a nação de Israel por outro, dizendo-se que Deus tem dois planos, um plano para Israel e um plano para a igreja. Uma outra característica peculiar ou particular desse movimento é que eles entendem a Bíblia, assim como eles dizem, de uma maneira literalista, ou seja, o texto, a literatura, é interpretada de uma maneira literal. Toma-se a palavra de Deus, assim como ela é vista, observa-se a palavra de Deus como uma narrativa contínua, e assim a interpretação é feita de uma maneira bastante literal. De outro modo, você estaria alegorizando a palavra de Deus ou espiritualizando onde não se deve. Essa é a grande bandeira da interpretação bíblica do dispensacionalismo. Uma outra característica importante dessa doutrina ou ensino é que eles fazem essa grande distinção, eu volto a repetir de propósito, entre a igreja e Israel, onde Deus tem dois programas distintos na história, um programa para a nação judaica e outro programa para a igreja. Para os dispensacionalistas também, o termo Israel na Bíblia nunca significa igreja, mas o termo Israel significa apenas a nação de Israel, na Palestina. Então esse é um termo que é entendido por eles com um único significado: Israel é sempre a nação, Israel é sempre o país. Agora nós entendemos, nós vimos isso, que a nossa compreensão bíblica é que o termo Israel na Bíblia significa tanto a nação judaica quanto a igreja. Israel também é um termo utilizado em referência à igreja. Esse versículo que nós acabamos de ler aqui é uma referência direta a isso também. Um outro elemento neste ensino, ou nessa doutrina, é que a igreja, ela nunca cumpre as promessas de Deus ou seus propósitos dados no Antigo Testamento. Todas as promessas ou profecias do Antigo Testamento são dirigidas à nação de Israel. Esse é o ensino do dispensacionalismo. O dispensacionalismo entende desta maneira: não há promessas dadas no Antigo Testamento para a igreja, não há profecias no Antigo Testamento referente à igreja, a igreja não é prevista no ensino e nas profecias do Antigo Testamento. A igreja surge apenas lá na frente, como um parêntese no plano de Deus para Israel. A igreja então é um plano B. O Senhor Jesus Cristo ofereceu o reino aos judeus, eles recusaram. Deus então postergou o cumprimento da sua promessa dada a Abraão, não é? Do reino, e ele passa então a lidar com a igreja. Então a igreja é o plano B, é o parêntese da história. E essa é uma característica muito importante do ensino do dispensacionalismo. Espero que vocês estejam colocando aí as pedrinhas nesse fio desse colar. Daqui a pouco nós vamos ver a figura completa. Há um outro elemento que nós vimos também, interpretação bíblica sobre o final dos tempos em particular. Eles creem que o Senhor Jesus Cristo retornará não uma única e última vez, como nós cremos ser o ensino da palavra de Deus, e tem sido a crença de toda a igreja por séculos, mas que o Senhor Jesus Cristo retornará duas vezes. Uma invisível, somente para a igreja, para fechar o parêntese da igreja, levando a igreja
de maneira invisível, tirando ela de cena, para que Deus continue o seu programa A com os judeus e cumpra as promessas que, segundo eles, foram dadas aos judeus e não foram cumpridas ainda, que agora serão cumpridas nesse período de 1000 anos aqui na Terra. Nós vimos que o dispensacionalismo é quase sempre arminiano, cresce na perda da salvação e tantos outros aspectos do ensino do arminianismo. Nós cremos que a palavra de Deus, ela se auto-interpreta e que a revelação última no Novo Testamento lança luz sobre o Antigo Testamento. Assim, o Antigo Testamento são sombras e o Novo Testamento traz como que o corpo mais perfeito, mais visível. Mas o dispensacionalismo não crê dessa maneira e assim não aceita aquilo que nós chamamos de analogia da fé, onde nós comparamos escrituras com escrituras, seja do Antigo com o Novo Testamento, ou ao contrário, para interpretar a palavra de Deus. Ele diz, não, você não pode trazer elementos do Novo Testamento no Antigo, porque os autores ali não estavam como que prevendo a igreja lá no futuro, eles falam apenas naquele contexto do Antigo Testamento para a igreja somente. E por último, nós vimos que o dispensacionalismo é um ensino, uma doutrina bastante recente e não possui raízes profundas na história da igreja. E nós percebemos que esse é um argumento muito forte, não é, sobre a invalidade do dispensacionalismo, porque Deus não deixaria a sua igreja sobre essas questões no escuro por 19 séculos e revelaria essas verdades, assim por dizer, somente no final, nas últimas páginas da existência da igreja. Assim, desta maneira, é uma questão que toca na interpretação e que realmente contradiz a maneira do dispensacionalismo encarar o ensino da palavra de Deus. Bem, queridos, é uma forma que é imposta sobre a Bíblia. E no momento que nós começamos a considerar essa superestrutura, essa doutrina, com textos da palavra de Deus, nós percebemos que ela não permanece em pé, ela desmorona. Então eu peço que você marque esses elementos principais: interpretação bíblica, diferença entre Israel como nação e igreja, a ideia do milênio, a igreja como um plano B, ou um parêntese no lidar de Deus na história. E nós vamos agora lidar com um ponto bastante específico do ensino do dispensacionalismo, que é a sua doutrina da igreja, como o dispensacionalismo encara a igreja, e contrastando com isso, qual é realmente o ensino da palavra de Deus, o que a Bíblia diz sobre a igreja, qual é a figura que nós encontramos nas Sagradas Escrituras sobre a igreja. Bem, nós vamos fazer isso através de um número de perguntas ou afirmações que têm sido feitas por esse movimento dispensacionalista. Uma delas é o seguinte: Deus tem 2 programas distintos na história humana, um para Israel e um programa para a igreja. Essa é a primeira afirmação desse movimento, e nós vamos lidar com ela. A segunda afirmação, que é a base desse movimento, é que a igreja, ela não cumpre nenhuma das promessas que Deus deu a Israel no Antigo Testamento. Todas as promessas que Deus deu a Israel serão cumpridas apenas pela nação de Israel, dirigidas apenas para Israel. Essa é uma segunda afirmação. Uma terceira afirmação é que, para o dispensacionalismo, a igreja é um mistério. Não há nada no Antigo Testamento, dizem eles, sobre a igreja, absolutamente nada. O fato de ela ter aparecido foi um mistério no programa de Deus, porque não havia nada no Antigo Testamento falando sobre a igreja. Nós queremos considerar essa afirmação. A quarta afirmação do dispensacionalismo sobre a igreja é que esse período atual da igreja é um parênteses, porque Deus está lidando temporariamente com a igreja, com os gentios, sobretudo, mas logo ele vai suspender ou fechar esse parêntese no arrebatamento, quando Cristo voltar invisível para levar embora a igreja. Então Deus vai continuar a lidar com o povo de Israel, com a nação de Israel. Essa é a quarta afirmação. Em quinto lugar, a igreja, o corpo de Cristo, nos é dito pelos dispensacionalistas, ela surgiu apenas no Pentecostes, na vinda do Espírito Santo. E ela terminará o seu período com um arrebatamento. Ou seja, em todo o período anterior ao dia de Pentecostes, não havia igreja, porque a igreja é composta somente daqueles que serão salvos desde o Pentecoste até o arrebatamento. Assim, ninguém no Antigo Testamento está incluso na igreja. No Antigo Testamento nós só temos a nação de Israel. Essa é uma afirmação séria do dispensacionalismo. Se você tomou nota desses 6 pontos, nós queremos agora lidar com eles. Lembre novamente, deixe-me estressar esse ponto: diferenciação entre igreja e Israel
é o ponto essencial ou o âmago da doutrina do dispensacionalismo. Em torno disso aí gira todas as ideias sobre o milênio, sobre o arrebatamento, sobre o anticristo e sobre questões como essa. Bem, queridos, vamos responder essa primeira pergunta, ou melhor, afirmação, que diz que Deus tem dois programas distintos na história humana. Um programa para Israel, um plano para Israel e um plano para a igreja. Bem, será que esse é o caso realmente, que Deus lida de uma maneira com Israel e de uma outra maneira com a igreja? Bem, se nós tomarmos Israel apenas como a nação de Israel, aquele povo ali centrado na Palestina, e a igreja como o povo de Deus eleito, salvos, então de fato Deus realmente tem lidado de maneiras bem específicas com a nação e com a igreja. É verdade? Certamente tem um Deus, um plano para a igreja e um plano para a nação, o país, Israel. Mas se nós entendermos Israel, veja agora, como um termo que representa somente os salvos, somente os eleitos, em outras palavras, a igreja, somente o povo de Deus, somente crentes em Jesus Cristo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, então não se pode afirmar que há dois planos de Deus para Israel e para a igreja. Deixa eu repetir isso aqui, porque é muito importante. Se nós considerarmos o termo Israel como uma referência apenas ao país, ao grupo étnico, à nação lá na Palestina, e o termo igreja aos salvos somente, então Deus tem um plano, claro, específico para cada um. O plano para Israel é que Israel fosse um berço pelo qual o Salvador viria ao mundo para todas as nações, e a igreja é o povo de Deus, e sobre a igreja está o foco do amor de Deus e do seu plano desde o início até o fim da história. Agora, se nós tomarmos Israel, o termo Israel, como uma referência à igreja, aos salvos, e não à nação apenas, mas ao salvo, então Deus não tem dois planos, um para a igreja e um para Israel, porque Israel é a igreja. Esse é o Israel de Deus. Todo mundo pegou esse ponto? É muito importante para o nosso desenvolvimento aqui do raciocínio. Bem, vamos ver o que a palavra de Deus diz. Tem realmente Deus um plano A para Israel e um plano B para a igreja? Vamos abrir a palavra de Deus em alguns textos. E quando nós começamos a considerar a Bíblia, nós vemos que não há duas igrejas. Nós temos Israel como uma nação e nós temos a igreja que está no Antigo Testamento dentro de Israel. Assim, todos os crentes, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, esse é o Israel de Deus. Há uma só igreja, há um só povo de Deus, que estava no passado, no Antigo Testamento, mais concentrado dentro da nação de Israel e quase nada fora da nação de Israel. Assim, sempre houve um povo de Deus, desde o início, não dois povos de Deus, não duas igrejas, sempre houve apenas uma igreja, ainda embora no Antigo Testamento essa igreja estava mais concentrada dentro da nação de Israel. E agora, após a vinda de Cristo, a maior parte da igreja está fora daquele país. O maior número de crentes não é judeu, mas sim pessoas de todas as nações. Bem, queridos, uma só igreja, um só povo de Deus em todas as épocas. A questão muitas vezes que confunde é o termo Israel, povo de Deus, meu escolhido, e todos esses termos. Mas Deus não está falando da nação como Estado nacional, mas sim do verdadeiro Israel, circuncidado no coração, que estava contido dentro daquele cercado ali chamado nação de Israel. Não nos diz a Bíblia várias vezes que o verdadeiro Israel de Deus é um remanescente que nunca dobrou o joelho a Baal. Então o foco de Deus ao longo de toda a história é esse verdadeiro Israel, que é a igreja. Então nós podemos dizer da seguinte maneira, se torna bem mais claro. No Antigo Testamento, a igreja se chamava Israel. No Novo Testamento, a igreja se chama igreja. Mas é a mesma igreja. E nós podemos inverter. A igreja está no Antigo Testamento e no Novo Testamento nós temos o Israel de Deus. Mas sempre foi um povo dentro dessa grande nação. Então você pode pensar da seguinte maneira. Pensa sobre um grande círculo. Essa é a nação de Israel. E um círculo pequeno dentro do grande círculo. Essa é a igreja, esse é o Israel de Deus. Esse pequeno círculo, ele segue em frente. Ele sai de dentro da nação de Israel e começa a abranger o mundo inteiro, mas sempre foi um só povo de Deus. A questão é que no Antigo Testamento estava mais concentrado dentro daquele país, dentro daquela região geográfica. Muito bom, queridos. E o fato é esse. O povo de Deus no passado estava mais concentrado ali, porque aquele seria o berço para a vinda do Messias. Assim Deus criou um povo, preparou um berço para que o Messias, o Salvador, viesse para o mundo inteiro, uma nação que temesse a Deus, que se afastasse do erro, que mantesse a linhagem da promessa desde Adão, semente da mulher, até o final. Porque se fossem as coisas deixadas como estavam, as nações teriam realmente se esfacelado. Deus separou um berço para a vida do Messias. Então a igreja se concentra por maior tempo ali dentro daquela nação.
E aí, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, o que acontece? A bandeira da igreja, que estava só centrada em Israel, desce, a bandeira da igreja judaica, e sobe ao mastro a bandeira da igreja judaico-gentia. A igreja não está só mais centrada em um país, e de por todo o mundo, então se espalha o povo de Deus evangelizando e alcançando, e o Israel de Deus deixa de ser apenas o grupo étnico, ou melhor, centrado em sua maioria naquele grupo étnico. Bem, muito bom. Não é mais constituído apenas de judeus. Vamos lidar então com alguns textos que provam isso. Eu me volto rapidamente, espero que você esteja manuseando a sua palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 6, você pode checar com calma em casa depois. Mas abra comigo Efésios capítulo 4 e o versículo de número 6. Efésios 4, 6, essas palavras. Um só Deus. Lembre-se que nós estamos respondendo a grande pergunta. Tem Deus um plano A para a igreja, ou A para Israel, um plano B para a igreja? Há duas igrejas, há dois povos de Deus. Nós lemos um só corpo, versículo 4, e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só batismo, e nós começamos a ler. Um só corpo, não dois corpos, não duas igrejas. Quem é a cabeça desse corpo é Cristo, então há apenas um corpo, há apenas uma igreja, desde sempre. Outro versículo, nós lemos nesse que todos os crentes de todas as épocas possuem um só Deus, estão ligados a um só corpo, que é o corpo de Cristo. Efésios 8, também versículo de número 6, temos um texto interessante. Não pode ser 8, 6, porque só tem capítulo 6 no Efésios. Passe para João capítulo 14, versículo 6, onde nós temos o Senhor Jesus Cristo dizendo: um caminho, uma verdade, uma vida, uma só salvação. De maneira que todas as pessoas são salvas por meio de Jesus Cristo somente. Não há como pessoas serem salvas no Antigo Testamento por uma outra maneira. É o mesmo Salvador, todos os crentes sendo alcançados, toda a igreja, através de Jesus Cristo. Nós vamos passar um pouquinho rápido nesses versículos. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós lemos aqui sobre um só destino eterno, para todo o povo de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo retornar, toda a igreja subindo com Ele. Não há essa história de uma parte do povo de Deus ficando por aqui e outra parte subindo. Efésios capítulo 4, versículo 4, nós lemos que os crentes de todas as épocas formam um só corpo. Efésios capítulo 2, versículo 19, nós lemos ali que há uma família e uma nação santa somente, não duas famílias de Deus, e não duas nações santas, apenas uma, Efésios 2, versículo 19. Em João capítulo 10, versículo 16, nós lemos que há um só rebanho e um só pastor. Não dois rebanhos, não dois pastores. Bem, queridos, é bastante claro o ensino da palavra de Deus. Deus possui uma igreja somente, um povo de Deus somente, que é chamado de igreja ou de Israel de Deus. Enquanto no Antigo Testamento estava mais centrada dentro do país ou da nação judaica, mas agora se espalha pelo mundo inteiro. Israel como Estado-nação não é a igreja, mas o berço. Não é? Os eleitos de Deus sempre estiveram ali, desde o início, desde os primeiros ali. Muito bom, segunda afirmação do dispensacionalismo é a respeito da igreja também. A igreja, eles dizem, não cumpre nenhuma das promessas ou dos propósitos que Deus deu somente ao povo de Israel. Deixa eu repetir isso aqui. Segundo esse ensino dispensacionalista, nada que Deus prometeu à nação de Israel é cumprida pela igreja. Eles chamam isso aí de teologia da substituição. Estão dizendo que a gente está substituindo Israel pela igreja, dizendo que a igreja cumpre as promessas, mas de maneira nenhuma. Se nós fizermos a seguinte pergunta, se Deus está lidando somente com Israel por um lado, e as profecias ou promessas que Ele deu a Israel devem ser cumpridas somente por Israel, e por outro Ele está lidando como Estado-nação, e por outro somente com a igreja, Israel significa somente igreja, então há sim uma distinção na maneira. Há certas profecias que foram dadas para Israel como Estado-nação, como país, e há certas profecias que foram dadas a eles, mas que se cumpriram na igreja, porque lembre-se, Israel no Antigo Testamento é sempre uma figura da igreja. Então muitas promessas que foram dadas à nação
foram dados, na verdade, ao Israel de Deus dentro daquela nação, que vai ser cumprido pela igreja, pelo Israel de Deus no futuro, ou seja, nessa época em que nós estamos vivendo e para muito além. Outro ponto, quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos que muitas profecias foram dadas, em particular à nação. Se não se arrependerem, Babilônia vai vir, meu servo Ciro vai vir, etc, 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 serão destruídos. Isso aconteceu, não é? A capital é destruída, a nação é dividida. Então muitas dessas profecias são dadas realmente apenas para eles como nação. Mas muitas delas são dadas para eles como representação da igreja. E se cumpriram na igreja. Porque Israel no passado, mais uma vez, é uma figura da igreja. Textos que nos mostram isso. Bem rapidamente, Gênesis, capítulo 12, no versículo de número 1 a 3, nós temos uma grande profecia aqui. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da terra da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja o capítulo 28 agora, no versículo de número 14, ainda em Gênesis. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Bem, queridos, em parte essa profecia, ou essa promessa, perdão, dada a Israel aqui, em particular a Abraão, não é? O representante primeiro de Israel, foi-se cumprida em Israel literalmente. De Abraão nasceu uma grande nação que se espalhou pelo mundo inteiro e encheu o mundo inteiro. Mas há um elemento espiritual aqui que só pode ser cumprido na igreja e jamais pela nação física, étnica de Israel. A promessa que Deus deu para Abraão de que os seus descendentes seriam em grande número já foi cumprida. Mas o dispensacionalista diz, não, isso não foi cumprido ainda, nós precisamos de um milênio, quando a igreja é tirada de cena, e Deus vai cumprir essas promessas, porque não foi cumprida. Mas veja comigo 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 9. Nós temos aqui o cumprimento de certas promessas dadas, sobretudo a Abraão. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 9. Perdão. As palavras. Agora, pois, ó Senhor, essa é a oração de Salomão. Ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste rei, reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Salomão não estava falando sobre o futuro. Ele já era rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Não foi isso que Deus prometeu a Abraão lá atrás? Não está cumprido. Essa nação se espalhou e ela encheu aquele território por inteiro. Agora, a promessa que foi dada de que todas as nações seriam abençoadas na descendência de Abraão, ela foi cumprida na igreja. E nós lemos lá em Gálatas, no capítulo 4, ou 3, na verdade, versículo 26, o cumprimento dessa promessa. Gálatas 3, 26 a 28. Mas antes que a fé... Deixa eu me ler do versículo 26, na verdade, está mais claro ainda. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto, não há judeu nem grego, servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiro conforme as promessas. Paulo está escrevendo essa carta a gentios, gregos, romanos. Ele está dizendo que porque eles estão em Jesus Cristo, então todos eles são descendência de Abraão. Não foi cumprida a promessa que todas as nações seriam benditas em Abraão? Sim, aqui estão os gregos e nós aqui. Por quê? Porque Cristo é a grande promessa, é a grande semente prometida a Abraão. Lhe foi prometido um filho, um descendente, em quem serão benditas todas as nações da terra. Veio Isaac. Bom, ele foi uma grande bênção. Mas a grande bênção foi o descendente de Abraão, que é Cristo Jesus, que nasceu como um judeu da semente de Abraão, para ser uma bênção para todas as nações, e aqui nós estamos incluídos, nós somos descendência espiritual de Abraão, que creu, não é? Então esse é o verdadeiro Israel de Deus. Ou seja, aqui está a grande resposta, não é? Deus prometeu a Abraão
ou prometeu a Israel um número de promessas, mas essas promessas seriam cumpridas pela igreja. Assim, é um grande erro dizer que nenhuma promessa dada a alguém no Antigo Testamento seria cumprida lá na frente pela igreja, mas somente pelo povo de Israel. Nós vemos inúmeras promessas dadas a Israel, ao povo de Deus, que é cumprida em Cristo Jesus e cumprida pela igreja. Deus prometeu a Abraão também que ele possuiria a terra da Palestina. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 18, nós vemos a promessa de Deus: e te darei tudo isso aí, onde tu colocar a planta do teu pé, será teu. Mas os dispensacionalistas dizem que essa promessa não foi cumprida, que há muito terreno lá em Israel e que eles não tomaram posse. E que ele está o Filisteu e a faixa de Gaza e um monte de palestino lá, e sempre foi assim. Então, essa promessa não foi cumprida. É por isso que Cristo precisa retornar, a igreja some, e Deus vai dar toda aquela terra para Israel, eles vão colocar o pé em cada canto daquela terra, e aí a promessa vai ser cumprida. Mas, amigos, nós lemos tantas vezes na palavra de Deus sobre o cumprimento dessas várias profecias. 1 Reis capítulo 4 é um bom exemplo. E o versículo de número 20, 1 Reis 4, 20, essas palavras: eram, pois, os de Judá e Israel muitos como a areia que está junto ao mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. Isso aqui é a primeira parte da profecia. Uma grande nação. Agora veja a segunda parte. Josué, capítulo 21, versículo 43. Josué, capítulo 20, versículo 43. Essa é uma profecia bastante clara, não é? Sobre o cumprimento dessa promessa. Capítulo 21, versículo 43 de Josué. Ouça essas palavras. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Perfeito, não é? Não poderia estar mais claro. Deus deu, eles tomaram posse, eles possuíram, eles habitaram. Não poderia ser mais enfático. A promessa foi cumprida. Então não há base bíblica em dizer, e você ouviu isso há muito tempo, não, há muitas promessas que não foram cumpridas para Israel, então é necessário um período de 1000 anos quando isso será cumprido. Mas a palavra de Deus é bastante clara em cada uma dessas afirmações do dispensacionalismo. E há muitos textos. No Novo Testamento nós descobrimos algo mais, que em sentido último, essa semente prometida a Abraão é o Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo de número 16, ali apenas um versículo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e à tua descendência, que é Cristo. Então, em Cristo foi cumprida a promessa dada a Abraão. E porque nós estamos em Cristo, ela é cumprida na igreja. Então, em Cristo, nós somos o Israel de Deus. Você pode checar depois o versículo 29 de Gálatas. Todos que estão em Cristo pela fé são semente de Abraão e co-herdeiros da promessa feita a Abraão, como nós vimos há um minuto atrás, versículo 29. Essa é a segunda afirmação, o dispensacionalismo, que diz que nenhuma promessa de Deus dada à nação de Israel pode ser cumprida pela igreja. Mas nós vemos centenas delas sendo cumpridas pela igreja. Por que eles afirmam isso? Porque eles dizem Israel na Bíblia é só aquela nação. Você não pode usar o termo Israel para a igreja. Não, nós vemos muitas vezes que o Israel de Deus é a igreja, e o termo sendo usado. E nós vemos que o verdadeiro Israel de Deus no Antigo Testamento sempre foi o povo de Deus, a igreja, ou seja, os eleitos. Bem, queridos, terceira pergunta, a afirmação. O período da igreja foi um mistério no Antigo Testamento. Não há nada no Antigo Testamento que fale sobre a igreja, que preveja a igreja, porque o lidar de Deus é sempre com Israel. Então não há nada sobre a igreja ali. Eles ensinam dessa maneira, que o período da igreja foi um mistério. Nunca houve uma profecia, nunca houve um sinal avisando que surgiria uma igreja por ali no Novo Testamento. Então vem como um mistério no plano de Deus e nós não sabemos exatamente por que Deus fez isso. Nós apenas entendemos que talvez Israel tenha rejeitado a promessa e Deus fez esse parêntese na história por algum tempo. Eles dizem que a existência da igreja foi revelada apenas quando Jesus Cristo veio. Foi somente ali que começou a se saber alguma coisa sobre a existência da igreja. Tudo antes era uma referência e um lidar de Deus somente com os judeus. E a palavra de Deus fala sobre algo bastante diferente a respeito disso. Em Atos capítulo 3, e versículo de número 24, nós temos o grande sermão do apóstolo Pedro. Atos capítulo 3, versículo 24, o primeiro sermão da igreja inaugurada, assim por dizer, já existente. E nós lemos essas palavras.
Atos 3, versículo 24. Veja o que Pedro diz, é muito importante isso aqui. E ouvindo eles isto, unanimemente levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo quanto neles há. Eu estou lendo o versículo capítulo 24. Eu creio que você está no 23, perdão, capítulo 4, eu creio que você está no capítulo 3, não é isso? Pois é. Aqui Pedro está dizendo, marque aí, não volte a página não. Pedro está concluindo o sermão aqui, no versículo que eu acabei de ler. Foi tu que fizeste todas essas coisas que nós vemos aqui, não é? A vinda do Espírito Santo, a salvação de muitos gentios. Agora leia esse versículo comigo. No capítulo 3 agora, e o versículo de número 24. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Você percebeu aí? Conseguiu acompanhar? Pedro se levanta diante de Israel, em Jerusalém, diante da nação, e ele está dizendo: ó Senhor, Tu fizeste todas essas coisas que nós vemos aqui, um monte de gentios sendo salvo e sendo unido à Tua igreja. E nós sabemos disso aí, que está sendo cumprido agora, porque tudo foi dito, todos os profetas, desde Samuel, falaram sobre isso e predisseram estes dias. Então os profetas, vindo desde Samuel, predisseram a existência da igreja e que haveria um dia em que aquelas coisas aconteceriam. E há uma outra profecia que eu não me voltarei agora, mas vocês se lembram, quando Pedro diz: essas coisas que estão acontecendo aqui, varões e irmãos, é o cumprimento de uma profecia lá de Joel, que nos últimos dias, ou seja, no início do final, línguas, sinais, etc. Então Joel profetizou sobre a igreja e sobre os gentios sendo alcançados também. Então há muitas profecias e muitas indicações no Antigo Testamento sobre a vinda ou a formação visível de uma igreja que não seria apenas judaica, mas que comporia todas as nações. É muito importante marcar esse ponto, porque você vai encontrar esse argumento de que não há uma predição no Antigo Testamento sobre a igreja. Muito bem, queridos. Isso é de grande valor e importância. O próprio dia de Pentecostes é profetizado, não é o dia em que grandes números de pessoas de vários povos e nações entrariam para a igreja. Você se recordará de Joel capítulo 2, versículo 28, que eu acabei de mencionar. Cheque em detalhes depois. Você tem também Amós capítulo 9, versículo 11 e 12, onde nós lemos ali que Deus tomaria para si mesmo um grande povo dos gentios. Ele tomaria dentre os gentios um povo para si mesmo. Isso é a igreja, não é? Está sendo profetizado ali no Antigo Testamento. E lá em capítulo 15 de Atos, nós lemos exatamente o cumprimento disso, no versículo 13 e no versículo 17. Então há muitas profecias e afirmações que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela se espalharia. E aquela tenda que estava pequenininha ali só em Jerusalém, Israel, o que aconteceria? Aumenta as estacas, abre o leque dessa tenda, cobre todas as nações. Isaías capítulo 54. Então há muitas profecias, há muitas indicações de que a igreja do Senhor Jesus Cristo viria como uma igreja que cobriria todas as nações. Centenas de indicações. Bem, se existem profecias no Antigo Testamento predizendo a existência da igreja, a salvação de pessoas de todas as nações, como nós já vimos que existe, então isso quer dizer que Deus nunca suspendeu o seu propósito, o seu lidar com Israel. Ele continua lidando com Israel, porque o Israel para Deus são os eleitos. Então ele tem lidado com o seu povo eleito desde o início, não é? Por todas as épocas. Isso é algo maravilhoso. Bem, queridos, o reino de Deus, ele foi tomado de Israel como uma nação. Pense sobre isso, é muito importante considerar isso. Como uma nação, como Estado nacional, o reino de Deus, ou aquilo que estava centrado como o reino de Deus, fincava-se ali naquela nação. Mas Deus tirou daquele povo, daquele grupo étnico, essa grande bandeira chamada ali está o reino de Deus, naquele país. E passou isso aí à igreja. A igreja sempre existiu. Só que a igreja deixou agora de ser centrada em um grupo étnico ou nacional, e ela é a igreja invisível, universal do povo de Deus, feito de todos os povos e nação. Assim, o reino de Deus, ele é centrado na igreja. A igreja que manifesta o reino de Deus neste mundo. O seu poder, a sua glória, o seu poder transformador. Não é? Então isso tem que estar bastante claro em nossas mentes.
quando a plenitude dos gentios foi enxertada naquela oliveira, que representa o povo de Deus, a oliveira, o símbolo, não é? Sempre no Antigo e no Novo Testamento. Então todo Israel será salvo, nos é dito em Romanos capítulo 11. Agora, quando a Bíblia nos diz que todo Israel de Deus será salvo, não quer dizer que os judeus serão trazidos de volta à Palestina e ele guardado e protegido como um país, uma nação, para ser salvo. Mas que todo o Israel de Deus circuncidado no coração, todos os eleitos pelos quais Cristo morreu, serão, no final das contas, salvos, e salvos de fato. Isso é uma característica clara no ensino da palavra de Deus sobre a igreja. Não há propósito para os judeus à parte de Cristo Jesus. Não há um propósito de Deus só para a nação sem Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 28, nós lemos que é por meio de Cristo Jesus, que é através dele. Deixa eu ler esse versículo, porque é tão importante. Gálatas 3, versículo 28. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso quer dizer que as pessoas que foram salvas no Antigo Testamento foram salvas por meio do Senhor Jesus Cristo também. E esse é um ponto que deve ser marcado e remarcado, porque muitos dispensacionalistas vão dizer, não, eles foram salvos pela fé. Eles te dizem, pela fé, muito bom, mas fé em quê? Fé na palavra de Deus, nas promessas, na lei. Não é no Messias? Não, porque o Messias foi um parêntese, Cristo Jesus, para a igreja. É uma contradição muito grande, não é? É como se você dissesse que é uma salvação fora de Cristo Jesus. Alguns autores dispensacionalistas, que são mais consistentes, eles chegam a dizer realmente, no período do Antigo Testamento, salvação é pelas obras, mantendo a lei e tentando ser judeu o máximo possível. Mas no Novo Testamento é por meio de Cristo Jesus. Mas nós aprendemos o tempo todo na palavra de Deus que não há salvação para ninguém fora de Cristo Jesus. Pastor, de que maneira então pessoas eram salvas no Antigo Testamento antes da vinda de Cristo? Porque Cristo não tinha vindo, não tinha oferecido o sacrifício final. De que maneira as pessoas eram salvas? Eles eram salvos pela fé no Messias que viria. E nós somos salvos pela fé no Messias que já veio. Eles eram salvos pela fé no Messias que viria e cumpriria todo o sacrifício, toda a lei, crendo nele, e nós somos salvos por ele que já veio. Assim nós nos encontramos em Cristo. Mas eles sabiam alguma coisa sobre Cristo? Eles sabiam muitas coisas sobre Cristo. Há uma promessa dada a Abraão, aos símbolos dentro do templo, falando sobre o sacrifício. Eles viam o tempo todo aquele ritual simbólico de centenas de sacrifícios, que falava sobre pecado sendo perdoado. Eles conheciam muito sobre Cristo. Então aqueles crentes do Antigo Testamento, Abraão, Samuel, Davi, Ruth, tantos outros, que estão aqui naquela galeria da fé de Hebreus capítulo 11, eles foram salvos pela fé, vendo o Messias que viria, e abraçando essas promessas, creram. Abraão é chamado de o pai da fé, foi salvo pela fé, a promessa de um Salvador, e ele creu nisso, e abraçou essa promessa. Bem, essa é a nossa resposta então. Agora deixa eu me explicar uma simbologia muito importante. Abra comigo Mateus capítulo 21, e versículo de número 18 a 22. Mateus capítulo 21, versículo 18 ao versículo 22. Veja o que nós lemos aqui. Nós temos um incidente, que o Senhor Jesus Cristo, ele voltava para a cidade e tinha fome, né? Ele retorna com seus discípulos, na manhã seguinte, para Jerusalém. E o versículo 16, ou melhor, o versículo 22, nos diz que, versículo, na verdade, 19, vistando uma figueira, perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão somente folhas, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou-se imediatamente. Nós lemos essa passagem em outro contexto. Se você abrir também Lucas capítulo 13, versículo 6, você lê sobre a figueira novamente. Quero chamar a sua atenção para essa figueira. Lucas capítulo 13, o versículo 6 ao versículo de número 9, nós encontramos uma figura de uma figueira aqui também. 6 ao 9. E dizia esta parábola, está dizendo aos judeus, um certo homem tinha uma figueira plantada, volta a figueira novamente. Onde estava plantada a figueira? Na sua vinha, num canto lá, numa terra muito boa, porque a terra para a vinha era excelente, um local muito preparado. Sobrou-se um espaço, o Senhor plantou uma figueira ali.
E foi procurar nela fruto, não achando. Muito semelhante, não, o Senhor Jesus Cristo se aproximando daquela figueira e não achando fruto nela, só folhas. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, 3 o número perfeito, várias tentativas foram feitas, foi bem justo, foi completa a tentativa, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave em redor e a esterque, e se der fruto ficará, e se não depois a mandarás cortar. A figueira é um símbolo de Israel como nação. Os judeus entendiam muito bem isso. Os judeus é como uma figueira cultivada por Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo vai àquela figueira e não acha fruto, quando deveria haver fruto ali, e ele vê, por que deveria haver fruto, ainda embora não era estação? Porque há muitas folhas. E numa figueira, se você conhece uma, o fruto vem primeiro, depois vem a folha. Então, quando você vê muita folha numa figueira, deve ter muito fruto ali. E o Senhor Jesus Cristo vem àquela figueira e não há fruto algum. E ele seca. Ele está dizendo que Israel não produziu os frutos que se esperava como nação. E ela deixará de existir como nação, porque não produziu os frutos como nação, grupo ético. E aqui está essa parábola novamente. A vinha é a igreja, obviamente, e ali está essa nação, tendo grandes privilégios de ser o berço para o Messias, e onde a maior parte da igreja estaria por muito tempo. Mas grandes tentativas foram feitas com aquele país, para que ele se arrependesse e se voltasse, uma minoria sempre se voltando ao Senhor. E o resultado é, corta fora. E nós vemos o Senhor cortando fora essa figueira, quando no ano 70, os romanos são enviados e cercam Jerusalém, e o templo é destruído. E se o templo é destruído, Israel deixa de existir, não é? Como nação religiosa. Por quê? Porque a igreja não permaneceria em um povo apenas ético, que não deu seus frutos para ser um grande representante, mas seria a igreja composta de pessoas de todas as nações. Então essa é a grande resposta da palavra de Deus. Jerusalém terrena, geográfica, seria destruída, porque a nossa Jerusalém é celeste, nunca deveria ser identificada como uma cidade aqui neste mundo apenas. A nova Jerusalém não será terrena, não será no milênio, mas no céu, no novo céu e na nova terra. De maneira que a igreja não é um parênteses, um plano B. Deus está sempre lidando com a igreja desde o início até o fim. Sempre foi o único propósito de Deus. O verdadeiro Israel de Deus sempre foi a igreja. A história do Antigo Testamento é a história do reino de Deus, que se cumpre através do povo de Deus. Bem, isso deve ser marcado em nossa mente. A quinta afirmação e penúltima. A igreja, o corpo de Cristo, eles nos dizem, somente surgiu no dia de Pentecostes e ela terminará no arrebatamento antes do início do milênio. Bem, mais uma vez a importância de entender a diferença entre igreja, não é, e o termo Israel. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não são tijolos e telhas, mas pessoas. A igreja não é uma denominação, pessoas. A igreja não é uma confissão de fé, pessoas. Igrejas são pessoas. E uma vez que a igreja é o corpo de Cristo, então é impossível ser salvo fora de Cristo. Então a igreja é formada pelos crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento que foram salvos em Cristo Jesus. Todos os eleitos por quem Cristo Jesus morreu. E as Escrituras ensinam que todos aqueles que foram salvos, eles devem estar em Cristo Jesus. Assim nós temos a igreja, uma oliveira, a verdadeira oliveira espiritual, e alguns ramos dessa oliveira são tirados. A nação que não produz o fruto. E outros são enxertados. Gentios, mas não são enxertados na nação física, mas no verdadeiro Israel de Deus. Aí Paulo nos diz, será que aqueles galhos que foram tirados não podem voltar? É claro que foram. Podem sim. Porque há muitos judeus da nação que estão sendo salvos também, alcançados pela graça de Deus. Então essa é a ideia. Se ninguém pode ser salvo fora de Cristo, então segue que todos os crentes, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, são salvos somente em Cristo Jesus. Se o corpo de Cristo, a igreja, inclui crentes do Antigo e do Novo Testamento, então a igreja não teve o seu início no dia de Pentecostes. Ela iniciou lá atrás, porque lá atrás já há crentes também. Então a igreja já existe desde sempre. Deixa eu me dar um bom exemplo. Nós somos uma igreja, mas nós temos um apelido, Missão São Paulo. Mas nós já somos uma igreja. Mas nós vamos inaugurar um dia um novo prédio que está sendo reformado e vamos colocar o nosso novo nome, Igreja Batista Reformada da Palavra. Será que é só ali que vai começar a existir a igreja? Não, a igreja já existe. Ali ela recebe um novo título. Aqui nós somos o Israel de Deus, daqui a pouco nós vamos ser a igreja. Porque vai ser trazida mais pessoas de outras nações. Você percebeu a analogia? Muito bom, queridos. Marquem isso.
Por último, a igreja é composta somente, eles nos dizem, daqueles que serão salvos desde Pentecostes até o arrebatamento. Assim, ninguém no Antigo Testamento, mais uma vez, está incluso na igreja. Israel é uma coisa, a igreja é outra coisa. Sabe o que eles estão dizendo? Perceba a gravidade disso? Que o Senhor Jesus Cristo possui duas esposas. Israel, uma esposa, e a igreja, outra esposa. Porque essa é a conclusão lógica que você deve chegar. Mas, durante todo o Antigo Testamento, haviam essencialmente três grupos de pessoas. Havia as nações gentias, as gentes, não judeus. Havia o povo de Israel, nação, e havia o verdadeiro Israel de Deus dentro daquela nação. O verdadeiro Israel de Deus, salvos, eleitos. Havia a nação, grande círculo, e havia os que estavam fora, como gentios. O verdadeiro Israel de Deus é sempre mencionado no Antigo Testamento como remanescente. Lá em Isaías capítulo 10, 21 e 22, nós vemos que somente o remanescente não dobraria os seus joelhos, que somente eles seriam poupados, ainda que fosse uma nação imensa e terrível, de muita gente. Somente o remanescente, o verdadeiro Israel de Deus, seria poupado. Essa é a igreja. Essa é a noiva. Essa é a igreja que já existe desde Pentecostes, diante de Pentecostes, que é aumentada ali no dia de Pentecostes com pessoas de todas as nações. Então, embora o povo de Israel estivesse sempre envolvido com idolatria, com apostasia, com rebelião, Deus sempre manteve um remanescente. E esse é o reino de Deus ao longo da história. Esse é o povo de Deus. Essa é a igreja. Essa é a noiva. Deus está sempre lidando com a igreja e não um plano A para Israel, nação, e um plano B para a igreja. E quem eram esses crentes do Antigo Testamento, então, dessa igreja? Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Débora, Samuel, Davi. Todos esses crentes em Jesus, muitos na galeria da fé. Ali na vida do Senhor Jesus Cristo ainda, Simeão, Ana. Eram os crentes da igreja. Você percebe a ponte, a passagem, saindo só do meio do povo judeu, um pequeno remanescente, e se esparramando agora por nações de todas as partes. Bem, queridos, de maneira que o ensino da palavra de Deus não é sobre dois povos, duas igrejas, duas noivas, dois corpos de Cristo. Há uma unidade de todos os crentes nesse corpo. E essa linha da igreja vem desde o início dos tempos até o final. E o propósito de Deus e o plano de Deus é com a igreja. Bem, nós respondemos aqui 5 afirmações. Ou lidamos com 5 afirmações do dispensacionalismo. Primeiro, Deus tem um programa para os judeus e um programa à parte para a igreja. Eles dizem que muitas das profecias, ou todas elas, no Antigo Testamento se cumprem somente na nação. Nós vemos que se cumprem na igreja e também na nação. Eles dizem que não há nenhum sinal ou indicação de que a igreja viria. A igreja é um mistério, você não tem nada no Antigo Testamento sobre a igreja. Nós vimos que há muitas indicações e declarações. E nós vemos que a igreja não surge no dia de Pentecostes, mas ela vem desde o Antigo Testamento, incluindo várias épocas e vários períodos da história. Deixe-me fazer uma recapitulação final. A essência ou o âmago do dispensacionalismo. Diferenciação entre igreja e Israel. Interpretação literal ou literalista da igreja. A ideia de um milênio literal aqui neste mundo. 2 retornos do Senhor Jesus Cristo, um invisível e um visível. Essas várias afirmações de que as profecias e promessas dadas no Antigo Testamento é somente para Israel. Que o termo Israel só se refere à nação e nunca à igreja. E nós vimos como a palavra de Deus contradiz todo esse ensino do dispensacionalismo e afirma algo bem diferente. Em outras palavras, a figura é muito clara. Uma só igreja, um só povo eleito que é formado em todas as épocas, Israel como berço por onde viria o Messias, mas uma nação abençoada que recebeu grandes privilégios, mas esses privilégios foram tirados, que foi plantada ali numa vinha e nunca deram fruto como nação, mas os eleitos permanecem e o povo de Deus sendo reunido de todas as épocas. Bem, nós iremos ver no nosso próximo estudo sobre o final dos tempos, que é algo muito mais conhecido, eu creio, a respeito do dispensacionalismo, não? O arrebatamento e tantos outros elementos.